Boa noite a todos. Mais uma aula de matemática. Hoje vamos ver determinante de matriz de ordem 3. Na aula passada, nós vimos determinante de matriz de ordem 2. Eu vou voltar em um item da aula passada. Letra A, só a letra A, para a gente lembrar como é que a gente fazia determinante de ordem 2. E aí vocês vão ver a semelhança de det de ordem 2 para det de ordem 3. Deixa eu voltar aqui. Só um item, letra A. Bem aqui. Tá, isso aqui é det de ordem 2, foi a aula passada. Aí como é que nós fazíamos? Primeiro, a identificação de det por essas barrinhas, tá? Expliquei isso na última aula. Essas barrinhas significa mesmo o det aqui, ó, essas barrinhas aqui, ó, significa que é determinante, tá? Matriz é o parênteses e o colchete. As barrinhas é determinante. Como é que resolve? Resolve assim, olha. Produto da diagonal principal, essa setinha vermelha que vocês estão vendo aí para baixo. E multiplica. 3 vezes 2, 6. E produto dos elementos da diagonal secundária. Setinha para cima, ó. Setinha de azul que vocês estão vendo aí. 4 vezes 1, 4, tá? Não é obrigado o aluno ter que saber dessa forma. Produto dos elementos da diagonal principal, produto dos elementos da diagonal secundária. Não, mais simples. Setinha para baixo, multiplica. Setinha para cima, multiplica. Tá? Bem simples. Setinha para baixo, setinha para cima. E aí, no final, soma. Mas antes de somar, a gente tem que inverter o sinal do número de cima. Aí, ó, inverter o sinal do número de cima. Bom, o número de cima é 4 positivo, então vira 4 negativo. Tá aí, ó. Então, começa por baixo aqui, ó, o 6. E o 4 de cima, que é positivo, desce negativo. É uma regrinha, tá, pessoal? A matemática a gente chama de algoritmo. É a, digamos assim, a receita, é o modo de fazer. Sempre vai ser assim. E aí, para finalizar, 6 menos 4, 2. Pronto. Isso é det de ordem 2. Foi o que nós vimos na última aula. Tá bom? Det de ordem 2 é isso. Vou fazer só mais a letra B, só para a gente treinar mais um pouquinho de det de ordem 2. E depois vocês vão ver a semelhança com det de ordem 3. Então, olha só. Letra B. Setinha para baixo. Multiplica. 2 vezes 1, 2. Setinha para cima, ó. 5 vezes 6, 30. No final, soma tudo. Mas não pode esquecer de inverter o sinal do número de cima. Então, inverteu o sinal, tá aí, apareceu, ó. E aí o número de cima é 30, positivo. Então, ele vai passar para 30 negativo. Vamos ver. Tá aí, ó. 2. 2 aqui, ó. Começa por baixo, tá? E o 30 que é positivo, desce 30 negativo. Inverte o sinal. E aí 2 menos 30, pode, professor? Tirar 30 de 2? Pode. Poder pode, mas o resultado será negativo. Tá? Então, 2 menos 30 vai dar 28, porém 28 negativo, tá bom? Toda vez que a gente tira um número maior de um número menor, o resultado é mesmo negativo. Pronto, só para relembrar a aula passada, letra A e letra B. Claro que eu fiz mais, tá bom? Fiz mais, mas aí só para a gente relembrar, a gente faz essas duas aí, A e B. E aí vamos para det de ordem 3. Que é o objeto dessa aula. Deixa eu só encontrar aqui, det de ordem 3. Bem aqui, determinante de ordem 3. O que acabamos de fazer foi determinante de ordem 2. Agora vamos fazer determinante de ordem 3. E aí a teoria.
a matemática tem teoria, né? Então, enfim, vamos dar uma lida nessa teoria, mas a gente vai fazer mesmo em exemplos, tá bom? Mas vamos só ler a teoria. Diz assim, ó, pode-se obter o determinante de matriz quadrada de terceira ordem. Agora, para matrizes de ordem 3. Utilizando uma regra prática denominada regra de Sarri. Esse nome aqui, ó, se lê Sarri, tá? Bem aqui, ó, Sarri. E aí, ó, uma matriz aqui, ó, aqui embaixo, uma matriz, ó. Isso é uma matriz, né? Como dá para saber, professor? Por causa do parêntese. Parêntese é matriz, tá? Então é uma matriz. A representação de matriz, ó, matriz A. Professor, esses símbolos aqui dentro. São símbolos genéricos, tá? Não se importem muito com isso, não, tá bom? Porque depois a gente vai fazer na prática com números, tá? Então, são símbolos genéricos. O que importa é a gente fazer com números. A gente já vai fazer em exemplo. E aí, o que faz? Escreve-se a matriz em forma de determinante. E aí, olha só. A matriz é essa aqui, né? Acabei de falar. Quando a gente escreve ela dessa maneira, com as barrinhas aqui, ó, é que vira determinante, tá bom? Então, falei na última aula, matriz tem a sua representação, determinante tem a sua representação também, tá? A representação de determinantes são essas barrinhas aqui, ó, essas barrinhas aqui, tá? E aí só assim vira determinante. Tá? Aqui é matriz, bem aqui é det, tá? Det de ordem 3. Beleza, tá? Então as barrinhas é det. Escreve-se a matriz em forma de determinante, tá? Tá aí embaixo. Repete-se a primeira e segunda colunas à direita do determinante, conforme o esquema abaixo. Então vamos ver. Repete a primeira e segunda colunas. Tá aí, ó. Apareceu. Repete aqui, ó. Primeira coluna. Repete aqui, ó. Segunda coluna, ó. Repete. De novo, é um algoritmo. O modo de fazer. Na matemática, o modo de fazer a gente chama de algoritmo. Tá? É o modo, é a receita, é o procedimento, é como nós devemos fazer det de ordem 3. E aí, feito isso, repetida a primeira e segunda colunas, o que mais, professor? O que a gente faz mais? Em seguida, faz o produto dos elementos da diagonal principal. Então, olha só. Setinha para baixo. Tá? Isso aí é a diagonal principal, que vocês estão vendo. Ó, setinha para baixo. Ah, professor, igual lá em det de ordem 2, que o senhor acabou de fazer. Sim. Exatamente. Igual em det de ordem 2. Setinha para baixo. Tá? Então já está aí o desenho, a setinha vermelha, o produto dos elementos da diagonal principal. Como eu falei para vocês, não precisa o aluno decorar assim, o produto dos elementos da diagonal principal. Setinha para baixo, é mais simples. Setinha para baixo, cortando 3 elementos ao meio aí, tá? Daí o nome diagonal. O que mais? E as suas duas paralelas. Então, em det de ordem 3, além de uma setinha para baixo, tem mais 2 paralelas a essa. Assim, ó, tá aí, ó. Mais 2. Então, ao todo, são 3. 3 setinhas para baixo. O que mais, professor? Setinha para cima também. Tá bom? Igual tem det de ordem 2. Ó, depois faz-se o produto dos elementos da diagonal secundária. Como é, professor, diagonal secundária? Setinha para cima. Então tá aí, ó. Setinha azul. Professor, igual lá que o senhor fez em det de ordem 2. Igual. Setinha para baixo, setinha para cima. O que mais? E as suas duas paralelas. Diagonal secundária e as suas duas paralelas. Ah, então tem uma setinha para cima e mais 2. Sim, olha aí, ó. Ao todo 3 setinhas para cima. Professor, então em det de ordem 3, tem 3 setinhas para baixo e 3 setinhas para cima. Exatamente, é isso. Tá aí, ó, já aparece aí, ó. 3 setinhas vermelhinhas para baixo, 3 setinhas vermelhinhas para cima.
Então, vejam, é semelhante a DET de ordem 2, só que DET de ordem 2 era só uma seta para baixo, uma seta para cima. E DET de ordem 3 são 3 setinhas para baixo, 3 setinhas para cima. Multiplica tudo, tá? A gente já vai fazer um exemplo. No final, soma-se os produtos, ó, produto é multiplicar, assim obtidos. Multiplica tudo, cada setinha, no final soma tudo, mas não pode esquecer de inverter o sinal dos números de cima, tá? Quer dizer, da diagonal secundária, dos números de cima, tá bom? Igual a gente fazia em DET de ordem 2, tinha que inverter o sinal do número de cima. Ah, professor, então é parecido. É parecido. Pode até dar mais conta, porque são mais números, ok. Mas o modo de fazer é muito parecido. Então vamos lá, vamos fazer em exemplo, vamos para a prática. Essa é a teoria. Vamos fazer exemplos. E aí aparece o primeiro exemplo. Ó. Exemplo 1, calcular o determinante de ordem 3, usando a regra de Sarri. Professor, como é a regra de Sarri? É isso que eu acabei de fazer. Tá? Esse método, setinha para baixo, setinha para cima, multiplica, no final soma tudo, inverte o sinal dos números de cima, antes de somar. Essa regrinha que é chamada regra de Sarri, tá bom? Porque se vocês pegarem um livro de ensino médio, vocês vão ver outras regras, tem outras maneiras de fazer. Tem várias maneiras, diga-se de passagem. Resolver DET. Essa que eu estou ensinando é a regra de Sarri, tá bom? Não sei se é mais fácil, não sei, mas essa é bem é boa, tá? As outras também não são tão difíceis, mas essa é, de um modo geral, os alunos aceitam bem essa. Então, vamos lá, como é que faz? Isso aqui é DET de ordem 3, como eu sei, 3 linhas e 3 colunas, então é DET de ordem 3. É DET por causa das barrinhas, essas barrinhas representam DET, não é matriz, é DET. E aí vamos resolver. Como é a regra de Sarri, professor? Regra de Sarri, como é? Primeiro passo, repete a primeira coluna aqui, ó. E a segunda coluna. Eu vou fazer tudo que estava lá naquela teoria aqui, que nós lemos agora há pouco. Então, repete as colunas. Tá aí, ó. Primeira e segunda coluna. Depois, professor, segundo passo, setinha para baixo. Tá? Que em matemática chama diagonal principal. E em DET de ordem 3, são 3 setinhas para baixo. Tá? Então, a diagonal principal e as suas paralelas, assim diz lá o texto, né? A teoria que nós acabamos de ler. 3 setinhas para baixo, ó. 3 setinhas para baixo. E aí, no final da setinha, a gente põe o resultado da multiplicação, ó. 3 vezes 0 vezes 3. Faz de uma vez, professor. 3 vezes 0 vezes 3. Faz de uma vez. 3 vezes 0 vezes 3 dá 0, pessoal. Qualquer número vezes 0 dá 0. Tá? 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Ah, quando tem 0 fica fácil, né? Fica fácil. 1000 vezes 0, 0. Que é 0, tá? 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Então, não tem nem muito o que pensar. Quando tem 0, pô, beleza, até ajuda. Então, vamos para a segunda setinha agora. Bem aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Também, quando tem 1, fica fácil, porque qualquer número vezes 1 dá ele próprio. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Ah, dá o próprio número. Dá o próprio número. 4 vezes 1, 4, ó. Daí o 1 é chamado elemento neutro da multiplicação, tá? 1000 vezes 1, 1000. Então vale para qualquer número. Então, quando tem um 1, também fica fácil. Tá? Não tem muito o que pensar também. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Beleza. Então, quando tem o 0 e 1, gravem isso, tá? Quando tem 0, dá 0. Quando tem 1 e outro número, tá? Então dá esse outro número, tá? No caso aqui, 2 vezes 1, dá o 2. Vamos para a terceira setinha. 5 vezes 2 vezes 4. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Tá aí, ó.
Faz de uma vez, tá? 5 vezes 2 vezes 4. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Pronto, colocamos o resultado da multiplicação das setinhas para baixo. Das setinhas para baixo. Agora vamos fazer as setinhas para cima. Setinha para cima, ó, que na matemática chama diagonal secundária. Setinha para cima, e são também 3 setinhas para cima. Aí, ó. 3 para baixo e 3 para cima, né, professor? 3 para baixo e 3 para cima. Sempre pegando 3 números, tá bom? 3 números. Vamos lá, vamos multiplicar também para cima aqui, ó. A primeira setinha. 1 vezes 0 vezes 5. Vejam, tem 0 no meio. Ah, quando tem 0 fica fácil. Dá 0. Tá aí, ó. Não tem muito o que ficar pensando. Tem 0 no meio, dá 0. Vamos para a segunda setinha. 4 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Tá aí, ó. Beleza. O que mais? Última setinha agora. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Pronto. Fizemos a multiplicação. E no final soma tudo. Soma tudo depois que fizer as multiplicações, claro. Soma tudo. Agora, detalhe. Não pode esquecer, antes de somar, de inverter o sinal do número de cima. Tá bom? Professor, e se eu esquecer esse detalhe? Se tu esquecer esse detalhe, vai alterar. Vai dar outro número. Tá? Não vai estar correto. Inverte o sinal do número de cima. Então, vamos lá. Então, olha só. O 24 vai virar menos 24. E o 6 vai virar menos 6. É isso. Então, vamos ver. Tá aí, ó. Ó, começa sempre por baixo aqui, ó. 0, tá? Tô riscando aqui, ó. 2, ó. Mais 2. 40, ó. Professor, não inverte o sinal dos números de baixo, né? Não. Não inverte o sinal dos números de baixo. Deixa eles como estão. Agora vamos para cima. 0. Bem aqui, ó. Professor, esse 0 ficou positivo. Já vou explicar. 24, que é positivo, vai descer 24 negativo. 6, que é positivo, vai descer 6 negativo. Ó, então inverteu o sinal dos números de cima. Professor, mas e o 0? O 0, na realidade, pessoal, o 0 não tem sinal. O 0 é o único número que não tem sinal. Tá bom? Então, esse mais aqui é do algoritmo, tá? Soma os resultados, tá? Dos elementos da diagonal principal, os elementos da diagonal secundária. É do algoritmo, é do modo de fazer esse mais, tá? Somar os elementos, somar. Daí esse mais aqui, do 0, na frente do 0, né? Do 0 não, na frente do 0. Mas o 0, na verdade, não tem sinal, tá bom? E, de qualquer forma, não fica muito grilado com esse sinal na frente do 0, porque é indiferente. Olha só, 2 mais 0 dá 2. E se eu botasse menos na frente do 0? 2 menos 0 dá 2, ó. Então, tanto faz, mais 0, menos 0, não vai mudar nada, tá bom? Acho que isso aqui fica muito evidente, ó. Então, se eu quisesse botar menos 0, não ia alterar. Não ia alterar, tá bom? Então, não te importa com o sinal na frente do 0. Bom, o que falta aí? Somar tudo. Soma tudo aí. 0 mais 2 mais 40 mais 0 menos 24 menos 6. De uma vez, tá bom? De uma vez. 0 mais 2, 2 mais 40, 42 mais 0, 42 menos 24, 18 menos 6, 12. Tá aí, ó. Soma tudo. E acabou. Isso é DET de ordem 3. Entenderam? Sim ou não? É muito difícil? Mais ou menos? Então vamos fazer mais. Vamos fazer mais exemplo. Quem quiser tirar um print aí, tire um print. Eu não lembro se tem essa resolução na apostila. É melhor tirar um print. Tira um print aí. Tira um print para depois vocês saberem como é que faz.
Ok? Posso para frente? Pode sim, professor. Então, vamos fazer mais, ó. Exemplo 2. Seja matriz A. Professor, matriz. Mas o senhor não falou que det é uma coisa, matriz é outra? Mas eu vim explicando isso desde det de ordem 2. Pode acontecer de vir na forma de matriz. Aí você tem que fazer a conversão, tá bom? Nesse caso, ó, aqui já veio na forma de det, ó. Aqui, ó, exemplo 1, já veio na forma de det, direto. Pô, beleza. Mas pode acontecer na questão de vir em forma de matriz, assim, ó. Aí você tem que fazer a conversão. Então, seja matriz A. E por que matriz? Por causa do colchete aqui, ó. Parêntese e colchete é matriz, tá bom? É matriz mesmo. E o texto diz, né? Matriz aqui, ó. Seja matriz A, essa matriz, calcular o determinante da matriz de ordem 3, utilizando a regra de Sarri. Então, quando vier em forma de matriz, você tem que fazer a conversão para det. Tá aí, ó. É só pegar os números aqui, ó, botar aqui para baixo, ó, 3, 1, 5, cada um número. Acho que já deu para entender o que eu estou fazendo, né? 2, cada um pega daqui, põe aqui para baixo, ó. Enfim, até o último lá, até o -3. E põe as barrinhas de det aqui, ó. As barrinhas aqui, ó. De det, ó. Põe essas barrinhas aqui, ó. E aí vira det. Pronto, só isso. Transforma a matriz para det. Nessa forma aqui está em det. Nessa forma aqui, ó. Nessa forma aqui está em matriz. E é assim que faz a conversão. É dessa maneira que converte. Beleza. Então, já fizemos a conversão de matriz para det. Agora, como é que resolve, professor, det? Utilizando a regra de Sarri. Como é que resolve? Olha só. Repete a primeira e segunda colunas, tá? Que entra depois, a frequência está aí no chat. Primeiro passo. Regra de Sarri. Repete a primeira e segunda colunas. Então, olha. Eu vou repetir aqui, ó. Primeira coluna e segunda coluna. Tá? Tá aí, ó. Só isso, se eu esquecer isso. Tu não pode esquecer, porque esse é o algoritmo chamado regra de Sarri. Regra de Sarri. Não pode esquecer. Se tu esquecer, não vai dar o resultado correto, vai dar outro número, tá bom? Então, repete a primeira e segunda colunas. E depois, o que mais, professor? Segundo passo. Setinha para baixo. Olha aí, ó, setinha para baixo. E as suas duas paralelas, olha aí, ó. Então, 3 setinhas para baixo, professor. Aí multiplica. 3 vezes 0 vezes -3. Professor, tem 0 aqui no meio, ó. Quando tem 0 no meio, o senhor disse que dá 0. Aí, ó, 0. Quando tem 0 no meio, fica fácil. Tá bom? Dá 0. Não tem muito o que ficar pensando. Segunda setinha para baixo. 1 vezes -2 vezes -1. De uma vez, tá? 1 vezes... O 1 nem conta, né? 1 vezes -2, -2. A questão é essa, -2 vezes -1. Aí faz a parte numérica normal. 2 vezes 1, 2. E faz o jogo de sinal aqui, ó. Porque esse 2 é negativo e esse 1 é negativo, ó. Menos com menos. Tá? A parte numérica, 2 vezes 1, 2. E faz o jogo de sinal. Menos com menos. Tá bem aqui na nossa tabela, ó. Menos com menos dá mais. Tá bem aqui, ó. Nossa tabela, para nos auxiliar. 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais. Então dá mais 2. Tá aí, ó, 2. Não precisa escrever mais 2, tá, pessoal? Se tu botar 2, esse 2 é positivo, tá bom? Já fica implícito que ele é positivo. O que mais, professor? Vamos para a última setinha aqui, ó. 5 vezes 2 vezes 4. Quando não tem sinal, fica fácil, né, pessoal? 5 vezes 2, 10.
10 vezes 4, 40. Tá aí, o 40, ó. Tá? Só tem que ter cuidado quando tem sinal. Tem que fazer o jogo de sinal. Pronto, fizemos a multiplicação das 3 setinhas para baixo. Vamos fazer agora para cima, né? Então, são 3 setinhas para baixo, 3 setinhas para cima. Tá aí a primeira setinha para cima e as outras duas, ó. Vamos lá, vamos multiplicar. Primeira setinha para cima, essa aqui, ó. Menos 1 vezes 0 vezes 5. Opa, tem 0 no meio. Quando tem 0 no meio, a multiplicação dá 0. Tá aí, ó. Não tem nem muito o que ficar pensando, tá bom? Não, professor, mas tem número negativo no meio, sim, mas eu acabei de mostrar. Quando tem 0, qualquer número vezes 0, dá 0, tá bom? Não importa se ele é positivo ou negativo. Tem 0 no meio, a multiplicação dá 0. Vamos para cá agora, ó. Segunda seta para cima. 4 vezes menos 2 vezes 3. Vamos logo ver a parte numérica. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, isso vai dar 24. Pessoal, uma dica, olha só. Quando tem só um sinal de menos aqui, ó, os números só tem um negativo. Dá negativo. Tá? Só tem um sinal de menos, então transporta esse menos para o resultado negativo. Não tem muito o que ficar pensando aí. Tá? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tem um menos aqui, ó, só um sinal de menos, então dá menos 24. Tá aí, ó, menos 24. Quando tem só um sinal de menos. Porque se tem dois sinais, claro, tu tem que fazer o jogo de sinal, usando essa tabela aqui, ó. Mas no caso lá só tem um sinal, então só pega esse menos do 2 e leva para o resultado da menos 24. Tá, vamos para a última setinha aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Aí, de novo, olha, vejam, só tem um sinal aqui, ó. Negativo, que é do 3. Então, isso vai dar menos 6. Aí, ó, menos 6, tá bom? Só tem um sinal, só leva esse sinal, dá menos 6. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Só tem um sinal, que é do 3 negativo, então menos 6. Pronto. Aí, o que falta aí para terminar? Somar tudo. Acabou de fazer as multiplicações, no final soma tudo. Então, vamos somar. Mas antes da gente somar, a gente não pode esquecer de inverter os sinais dos números de cima, tá bom? Professor, e se eu esquecer de inverter? Se tu esquecer, vai dar outro resultado. Tu não pode esquecer os passos. Tá? Esses são os passos da regra de Sarri. Aí vamos somar tudo. Aí, olha, quando a gente inverter, esse de cima aqui, ó, é menos 24, a gente vai ficar mais 24. E esse 6 é negativo aqui em cima, ó, ele vai descer mais 6. Então, vamos ver. Olha, botei lá para baixo, ó. Outra representação de det é essa aqui, ó, pessoal. Eu falei na última aula. Os tipos de representação de det. Pode ser as barrinhas ou pode ser essa abreviação aqui, ó. Det, que é a abreviação de determinante. Da matriz A, ó. A matriz é A mesmo aqui, ó. Então, det de A. Aí os números, ó, 0, 2. Começa sempre por esses números de baixo, né, professor? Sempre começa pelos números de baixo. 40. Depois os de cima, ó. 0. Tá aqui, ó. O 24, que é menos 24, desce mais 24, tá? Inverte o sinal. O menos 6 desce mais 6, ó. Mais 6, inverte o sinal. Inverte o sinal. E aí, o que resta aí? Somar tudo. Tá? Soma tudo. 0 mais 2 mais 40 mais 0 mais 24 mais 6. Soma de uma vez, tá bom? E dá o resultado final. 0 mais 2, 2. 2 mais 40, 42. 42 mais 24, 66. 66 mais 6, 72. Tá aí, ó. Resultado final. Vejam, det, o resultado é um número. Tá? Também falei isso quando ensinei det de ordem 2. Det, o resultado sempre será um número, tá bom? Aqui, ó, 72.
Diferente de matriz, que o resultado é uma matriz, né? Somar uma matriz com uma matriz, o resultado é uma matriz. Subtrair uma matriz com uma matriz, o resultado é matriz. Multiplicar o número por matriz, o resultado é uma matriz. Multiplicar matrizes, o resultado é uma matriz. Agora, det, o resultado é um número. É um número, como foi no exemplo 1 que eu fiz. E agora no exemplo 2, deu um número aqui como resultado, ó, 72. Pronto, isso é det de ordem 3, pessoal. Segundo exemplo que eu já estou fazendo. Tá. A maneira de fazer é essa, não vai mudar. Essa é a receita de calcular det de ordem 3, tá? É essa maneira. Se eu fizesse mais aqui, eu ia ficar repetindo a mesma coisa. Boa noite. E agora, entenderam? Melhorou? O que vocês dizem? Olha só. Só tem um jeito de saber se vocês aprenderam. Fazendo exercício. Não tem outra maneira de saber se vocês aprenderam, não tem outra maneira de aprender matemática. Vai ficar para vocês essa atividade 21. É tudo do que eu falei hoje, tá? Determinante de ordem 3. Tá? Det de ordem 3. Pela regra de Sarri, que é essa regra que eu acabei de ensinar. Letra A, B, C, D, E e F. Atentem uma coisa, já estão as respostas aqui, ó. Menos 15, menos 24, letra B. 2, letra C. Menos 413, letra D. Menos 24, letra E. E 1, letra F. Ah, professor, então você perdeu a graça. O senhor já deu a resposta? Sim, mas eu quero os cálculos. Eu quero os cálculos. A resposta eu já estou dando, tá bom? Eu quero as contas, eu quero que vocês façam que nem eu fiz aqui, ó. Tá bom? Façam as contas e cheguem nesse resultado. Eu já estou dando o gabarito, tá bom? É bom eu dar o resultado porque tu faz as contas. Tu sabe que tem que chegar nesses valores. Se tu não chegar, é porque tem conta errada. Que tu erraste alguma coisa lá no meio, aí volta e revê até dar esses resultados, tá? Eu já estou dando o gabarito. Tem a frequência, professor? E além da questão 21, aí a frequência no chat. Além da questão 21, eu deixo também a questão 22. Também são DETs, tá? Esse primeiro é DET de ordem 2, que eu ensinei na última aula, e aqui, ó, DET de ordem 3, ó, que eu ensinei hoje. Mas hoje também ensinei DET de ordem 2, letra A e B. Da aula passada, DET de ordem 2. Então, resolva esses dois DET primeiro. Chegue no resultado, que é o número. E substituam nessa expressão aqui, ó. Nessa expressão aqui, ó. Substituo nessa expressão. Só um exemplo aqui. Supõe que esse det desse 3. Só um exemplo qualquer, tá? Então, ficaria assim, ó. 3 ao quadrado aqui, ó. Porque x ao quadrado, ó. Menos 2 vezes... Supõe que esse det desse 2. Tá aí, ó. No lugar do y, põe 2. Então, é só pegar o resultado dos dets, desse primeiro e desse segundo, e colocar aqui, ó, o primeiro det no lugar do x ao quadrado, né? E o segundo det no lugar do y. Tá aí, ó. Eu fiz aqui um exemplo qualquer. Tá aqui, ó. 3 no lugar do x, tá? 3 no lugar do x e 2 no lugar do y aqui, ó. Aí resolve essa continha aí. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 2, 4. 9 menos 4, 5. Pronto. É isso para fazer, tá bom? Isso aqui só é um exemplo, pessoal. Eu não estou resolvendo não, tá? Isso é só um exemplo, tá bom? É só um exemplo como é para fazer, tá? Até porque, na verdade, já está aqui a resposta, ó. Dá mesmo 32, tá bom? Dá 32. Isto é, vocês têm que resolver e tem que chegar nesse 32, tá bom? Se não chegar, tem algum erro, volta lá, rever as contas, tem que chegar nesse 32. É assim para fazer a 22?
E fica também, já expliquei, é 21 para vocês. Fica esses 2 dever para vocês, tá bom? Diga-se de passagem, já está lá no grupo, essas 2 atividades, 21 e 22. Determinante de ordem 3. Entenderam a atividade? Sim, professor. Entenderam? Tentem fazer, galera. Tá? E já sabem, tire um print e envie para mim. Então tá, Beleza. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, determinante de ordem 3. Tá bom? Quem não assistiu a aula completa, daqui a pouco, quando o Google terminar de remasterizar, eu posto a aula gravada lá no grupo. Assista a aula para, enfim, saber fazer. Tá bom? E façam no caderno, no material impresso, tirem um print e enviem para o meu privado do WhatsApp. Tá bom? Então, beleza. Faltou 1 minutinho para terminar a minha aula. Bem aqui, encerra a minha aula. Boa noite para vocês e bom descanso. Tá bom? Bom final de semana. Boa noite, professor. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Bom. Boa noite.